nada para mudar isso, você vai ser a sexta. Por quê? Porque o ambiente, ele te influencia. O vídeo é longo e se você não quiser assistir, tudo bem, só scrollar pra cima. Vamos lá. Eu tava na academia e aí eu comecei a ver alguns vídeos dos criadores que eu já consumo, né? E eles falam muito sobre ambiente. O ambiente isso, o ambiente aquilo, o ambiente... várias coisas, N coisas que eles falam. E de fato, eles têm razão, parando para analisar. E eu sou a prova viva disso em vários aspectos. E eu vou citar alguns aqui para vocês. O ambiente, a gente costuma falar que, não afeta. Eu falo isso porque eu falava quando eu era muito jovem, adolescente ali, começo da adolescência, descobrindo o mundo, querendo revolucionar, né? Querendo, sei lá, inventar a roda. E o ambiente, ele me moldou muito. Até hoje ainda molda. A gente não vai ser hipócrita aqui de falar que não, porque até hoje ainda molda assim. Mas a gente tem que saber filtrar os aspectos que ele tá moldando. Eu, Andresa, venho do interior. O interior que eu vim, ele é muito precário. Ele é precário em educação, ele é precário em saúde, ele é precário em segurança, ele é precário em comércio, porque lá é muito dificultoso o acesso, então acaba que só uma pessoa ou outra ali tem comércio e acaba virando um monopólio, entre aspas, digamos assim. E algumas pessoas só que têm acesso à educação, pessoas que saem de lá, porque lembrando, lá é muito difícil o acesso a essas coisas que eram para ser direitos básicos que eu citei aqui. E nessa parte da minha adolescência, eu vi muito isso de perto em relação a moldar, a moldagem do caráter, a moldagem da linguagem verbal, a linguagem dos trejeitos, a linguagem da pessoa a qual você vai se tornar, se continuar naquele ambiente. Eu hoje falo falo bem até, não tão bem quanto eu gostaria de falar, claro, né, até porque a gente tem alguns vícios de linguagem, a dicção não é lá essas coisas todas, mas eu tento falar ali na medida do que eu consigo, do meu conhecimento, do que eu estudo, eu consigo ter uma conversa que não tenha tantos erros assim de português e ortografia, oratória, enfim. No entanto, pegando o gancho aonde eu quero chegar em relação ao ambiente, é muito louco que o dito popular que ele fala, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ele nunca fez tanto sentido na minha cabeça como ele tá fazendo agora, de acordo com os conteúdos que eu venho consumindo e a autoanálise que eu tô fazendo de mim. No final do ano passado, eu fiquei desempregada, aconteceram algumas coisas e eu fui passar uns dias na casa dos meus pais. Fazia tempo que eu não ficava mais de, sei lá, um final de semana com eles. Normalmente eu ia, passava um final de semana e voltava. Um dia e meio, não chegava nem a ser o final de semana todo. E convivendo ali novamente com as pessoas gerais ali do interior e vendo a realidade no geral do que acontece lá, eu percebi uma coisa. Eu era exatamente como aquelas pessoas. Ai, Andresa, como assim? Eu venho de uma família humilde, sim, tenho muito orgulho disso. E a única coisa que os meus pais tiveram condições de me oferecer, tanto a mim quanto aos meus irmãos, era a educação. E a educação gratuita, o qual a prefeitura ofertava, porque lá no interior, minúsculo, não tinha escola particular. Meus pais também não tinham condições de pagar uma escola particular, até porque meu pai é agricultor, minha mãe dona de casa. E a gente tinha ajuda também dos auxílios do governo, né, que lá nesse interior eles ajudam bastante. Nessa vivência a qual eu cresci, nessa realidade que eu me encontrava quando eu era criança, na minha cabeça estava tudo certo. Falar errado, vou citar uns termos aqui que a gente usa lá, tá?
falar ramo, falar Hailá, que são abreviações esdrúxulas que normalmente as pessoas que têm um baixo conhecimento elas utilizam para falar mais rápido, até porque eu cresci nessa realidade, eu sei que a gente fala muito rápido, muito rápido. E só quem é de lá vai entender o que a outra pessoa está falando. Nessa parte do... Era muito normal no dia a dia, era normalizado pra gente que vivia lá, que estava inserido, né, nesse contexto, falar essas frases e tá tudo bem. Até hoje a galera lá ainda fala assim e tá tudo bem, porque acontece uma comunicação, não é dificultada. No entanto, gente, eu esqueci totalmente a palavra. No entanto, oralmente falando, na oratória, oralmente falando ficou redundante, que absurdo. Falando no contexto deles, é normal falar daquele jeito, é normal se expressar daquela forma, é normal falar errado, algumas coisas que aqui hoje, morando na cidade, morando na capital do estado, eu entendo que não é tão bem visto assim. E tá tudo bem, porque é a realidade de lá, é a realidade que eu cresci, é a realidade que eu vivi enquanto criança até a minha fase da adolescência. E tá tudo bem. Hoje eu tive acesso a. Hoje eu sou formada, eu sou pós-graduada, enfim, tive acesso a uma educação que eu consegui me readaptar, eu consegui me realocar enquanto pessoa em relação a ambientes e tudo mais, o qual hoje eu sou inserida. No entanto, quando eu fui passar esses dias lá no interior, quando eu voltei para casa, quando eu fui falar com meu marido, a gente conversando e eu comecei a usar termos os quais eu usava quando eu morava lá. E esses termos ele olhava para mim e dizia assim, ó, Andresa, pelo amor de Deus, traduz para mim, eu não tô entendendo. Aí deu aquele, eita, esse termo não é um termo popular, esse é um termo que a gente usa lá. É uma palavra que a gente utiliza lá enquanto comunidade. Porque no ambiente que a gente está inserido hoje, é totalmente errado eu falar as coisas que eu estava falando, conversando com meu marido. Porque gramaticalmente as palavras não existem e os termos estão sendo utilizados de forma errada. Então, o ambiente, ele te molda. O ambiente, ele te molda conforme você permite, claro, e conforme você está inserido. Ou seja, cada vez mais inserido naquele ambiente, mais você não vai perceber que aquilo não é certo, digamos assim. E eu estou falando sobre vícios de linguagem, eu estou falando sobre atitudes. Eu não estou falando que aquele povo lá do interior de onde eu vim, eles deveriam fazer isso, fazer aquilo. Não, é a realidade deles. Porque eu já morei nessa realidade. Eu sei o quão difícil é você ter acesso à educação. Lá de onde eu vim, quando a gente tinha que ir pra aula, a gente tinha que ir de carro pau de arara. Tipo, sabe aquele filme Ai Que Vida? Exatamente igual. A gente tinha que ir de carro pau de arara. A gente estudava até certa série, até certo ano, pela manhã. Aí não tinha mais aquele ano pela manhã. Aí tinha que estudar à tarde. Não tinha mais aquele ano à tarde. Aí foi pro ensino médio, é noite. É à noite e a escola não é a escola do governo estadual, é a escola que a prefeitura cede para os professores do governo vir. Então, é muito difícil você chegar lá e falar: ah, fulano, você está me dando soluções dúbias. A pessoa vai olhar pra minha cara e vai dizer assim, ó, vai te lascar. Exatamente esse termo. Ou então vai dizer assim, ó, é o quê? Porque a pessoa não vai entender o que eu tô falando. E tá tudo bem. Porque eu tenho que... A comunicação, ela acontece quando a pessoa que está dando a ideia pro recebedor, no caso, o receptor entende.
Isso é quando a comunicação ocorre. Eu creio que seja exatamente isso, leigamente falando, né, aqui por miúdos. Se não acontecer, se a pessoa que eu estou conversando, ela não entendeu o que eu estou falando, a comunicação não ocorreu. E é exatamente o que aconteceu quando eu estava falando com meu marido. Amor, assim, 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 tal, tal. Aí ele ficou, eu não entendi o que você falou. Ou seja, a comunicação não ocorreu. Por quê? Eu estava usando os termos que eu usaria se eu estivesse lá no meu interior. Entende? Tanto no... E isso não é uma crítica ao meu interior. Isso não é uma crítica às pessoas de lá. Isso é uma crítica ao sistema como um todo. Porque se eu não me policio, se eu não tento buscar conhecimento, se eu estou inserida, eu estou falando sobre ambiente, tá? Não é uma crítica às pessoas de lá, não é uma crítica ao interior, não é ambiente. Se eu, como pessoa, não me policio no sentido de que eu estou em um ambiente que eu sei que este ambiente está me fazendo mal, que esse ambiente ele não é saudável para mim, tanto mentalmente quanto na saúde física, ele não é saudável para mim, o que é que eu estou fazendo lá? Tem um filósofo que fala que você é a média das 5 pessoas a quais você convive. Quem são as 5 pessoas que você está convivendo hoje? Hoje, quem são essas 5 pessoas? Porque há 7, 8 anos atrás, as 5 pessoas que eu mais convivia eram as pessoas que iam pra boate, balada, festa, moravam com os pais. Eu já não morava com meus pais há 10 anos. Então, tipo assim, eu vim do interior, consegui um emprego, comecei a estudar, batalhei, comecei a morar só. Então eu já fiquei assim, meu Deus, talvez essa não seja a realidade a qual eu quero pertencer. E naturalmente, quando eu fui tendo noção, tendo consciência do ambiente ao qual eu estava inserida, essas pessoas elas se afastaram. Ou eu me afastei delas. Chegou um momento que era indiferente. Mas aconteceu a separação. Ou seja, foram ciclos que foram encerrados. Ciclos foram encerrados, novos ciclos começaram, se encerraram novamente. E assim foi, sucessivamente. Porque eu fui moldando o ambiente ao qual eu estava inserida. E não deixei o ambiente me moldar. Eu tô passando por uma situação, ontem eu passei por uma situação que eu fiquei assim, meu Deus, talvez esse não seja o ambiente a qual eu quero estar inserida. Deu outro estalo para mim, no sentido de que ontem eu estava em um evento e aconteceu certas coisas que algumas pessoas tiveram certas atitudes, e eu fiquei assim, ó, gente, será que eu, Andresa, que quero ser empresária, que estou batalhando para isso, que tenho essa mentalidade, que para mim o dinheiro ele gira assim, que para mim a comida ela é assim, que para mim eu quero que os meus filhos sejam assim. Esse ambiente ele está fazendo bem para mim? Porque se você tá num ambiente que as pessoas xingam, as pessoas brigam, reclamam de tudo, 5 pessoas que estão brigando, reclamando, xingando, falando mal dos outros, não cuidando da própria vida, reclamando, ai, porque eu tenho um salário de merda e não faz nada para mudar isso, você vai ser a sexta. Por quê? Porque o ambiente, ele te influencia, o ambiente, ele te molda. E eu sou a prova viva. Isso é uma autocrítica. Inclusive, esse vídeo é mais para mim do que para vocês que estão assistindo, mas é isso. Hoje a reflexão é essa. Tá? Se você assistiu até aqui, que eu acho que você não vai assistir, porque é um vídeo muito extenso, fica aí a reflexão.